Mês decisivo para decisões de política monetária no Brasil e no mundo. Março deixou mais claro que os juros globais cairão nos meses à frente, mas talvez não será nem tão rápido e nem o quanto boa parte do mercado acreditava. O que isso impacta nos ajustes das nossas carteiras? É exatamente isso que explicaremos nesse Onde Investir Abril 2024. Nos próximos minutos vamos explicar o que vimos do cenário macroeconômico e nos mercados e que estão guiando nossas decisões de alocação. Aliás, já deixa seu like e aproveita para encaminhar para aquele amigo ou familiar que sempre quer entender o que está acontecendo e como ajustar suas carteiras de investimentos. O mês de março foi marcado por reuniões de política monetária ao redor do mundo. O tom comum às decisões foi de cautela, com destaque para a dinâmica de inflação de serviços, que tem se mostrado mais resiliente do que o esperado nas principais economias globais. Nos Estados Unidos, a taxa de juros foi mantida no intervalo entre 5,25% e 5,5%, como era amplamente esperado. Na revisão de suas projeções econômicas, o Fed sinalizou cautela, especialmente em relação ao comportamento da inflação no longo prazo. Por outro lado, a comunicação do presidente da instituição elevou as expectativas de que os juros comecem a cair só no segundo semestre de 2024. Nesse cenário de expectativa de corte de juros, março manteve a performance positiva dos mercados de ações globais, ainda que mais moderada em relação a fevereiro. Nos Estados Unidos, a Nasdaq subiu 1,8%, enquanto o S&P 500 teve alta de 3,1%. O MSCI ACWI, ou ACWI, Índice de Ações Global, fechou em alta de 2,9%, com destaque positivo para os mercados no Japão e na Europa, e a performance reduzida na América Latina. Já no Brasil, o Ibovespa acompanhou a tendência da região e registrou queda de 0,7% no mês, enquanto o índice de fundos imobiliários, o IFIX, subiu 1,4%. Na renda fixa, os títulos públicos indexados à inflação, representados pelo índice IMAB, tiveram alta de 0,1%, com destaque para a queda nos títulos de vencimentos mais curtos. Dentre os títulos pré-fixados, o índice IRFM teve alta de 0,5%, porém ainda foi inferior ao CDI no período, que foi de 0,8%. Após uma maior volatilidade na semana da reunião do Copom, o dólar fechou em leve alta de 0,3% contra o real, cotado a R$ 5,00 no fechamento do mês. Em sua segunda reunião de 2024, o Comitê de Política Monetária brasileiro anunciou um novo corte de 0,50 pontos percentuais na taxa Selic, que passou a 10,75%, em linha com o amplamente esperado. O comunicado da decisão sinalizou que o comitê espera apenas um corte adicional dessa mesma magnitude na próxima reunião, indicando uma desaceleração futura no ritmo de corte de juros. Finalmente, março contou também com os dados do PIB brasileiro de 2023, que registrou crescimento anual de 2,9%. O crescimento foi puxado especialmente pela produção agrícola na primeira metade do ano, além da extração mineral, principalmente o petróleo, e do setor de serviços, refletindo os impulsos fiscais do pós-pandemia. O consumo das famílias também foi em destaque, refletindo elevados benefícios fiscais, queda na inflação e um mercado de trabalho aquecido. Em suma, o mês de março trouxe a lembrança de que o combate à inflação segue no centro das atenções e o cenário à frente segue permeado de incertezas. A melhor prevenção, como sempre gostamos de lembrar, sempre segue a mesma: diversificação e consistência nos investimentos. O que está acontecendo com a Bolsa Brasileira, que nesse primeiro trimestre caiu 4,5% em reais e mais de 7% em dólares? Fica até o final desse vídeo que eu vou explicar. Nesse primeiro trimestre, a gente viu as bolsas globais subindo bem, a maioria das bolsas no mundo subiu, e o índice de ações globais, o MSCI Global, subiu 7,5% em dólares. Por outro lado, o Brasil ficou para trás e ficou entre os piores índices nesse primeiro trimestre do ano, caindo, como eu falei, esse 7% em dólares. No Raio XP desse mês, a gente comenta o porquê disso. E a gente vê algumas razões por trás dessa underperformance do Brasil, como os ruídos políticos que a gente viu em algumas grandes empresas, como a Vale e a Petro, também o fato do posicionamento de Brasil estar bastante otimista no final do ano passado, os investidores estavam bastante comprados com o Brasil, e vimos saída de recursos da classe de ativos mercados emergentes esse ano, que acabou impactando o Brasil. E por último, também tivemos resultados do quarto trimestre mais fracos do que o esperado, então o nosso mercado ficou um pouco mais à mercê dessa alta de taxa de juros que a gente viu lá fora. Agora, o mais importante é a gente olhar para frente. E quando a gente olha para frente, a gente continua otimista com a Bolsa Brasileira, a gente continua vendo algumas razões para se manter animado com a Bolsa, principalmente com o setor cíclico doméstico, com as empresas domésticas que vão se beneficiar
do corte de taxa de juros que segue pelo Copom, e a gente acredita que a Selic chegue em um dígito até o final desse ano em 9%. Dito isso, a gente fez uma análise no Raio XP, olhando para todos os setores da Bolsa e como eles estão performando agora em relação a ciclos de juros no passado, e a gente mostra que no ciclo atual, a maioria dos setores da Bolsa está performando abaixo da média histórica, ou seja, tem espaço para que esses setores se recuperem, principalmente os setores domésticos, e aqui eu vou dar o exemplo do setor de varejo e o setor de transportes. A gente mantém o valor justo para o Ibovespa de 149 mil pontos ao final desse ano, e a gente também atualiza todas as nossas carteiras recomendadas da XP. E veja aqui no link da descrição os detalhes para todas essas mudanças das carteiras para o mês de abril. Abril é mais um mês em que não tivemos alterações nos percentuais alocados por classe de ativo, que vem acontecendo de forma paulatina ao longo dos meses. Depois de algum tempo aumentando a exposição em inflação, renda variável Brasil, fundos listados e também alternativos em geral, mais recentemente temos focado em alterar os instrumentos, ou seja, os ativos que estamos utilizando nas diferentes classes. Esse mês, por exemplo, o foco foi em ajustar a exposição em renda fixa global, que segue cautelosa no quesito duration dos ativos, evitando prazos médios muito superiores a 3 anos, seja via títulos ou via fundos. Ainda em abril, ajustamos algumas posições para ficarmos com menor exposição a crédito high yield, principalmente americano, que tem passado por um fechamento dos spreads de crédito, que parecem não condizer com um cenário macro e microeconômico mais desafiador para as empresas de maiores riscos de crédito. Além disso, nas carteiras para pessoa jurídica, substituímos o fundo Sul América Premium Plus, que se tornou fechado para novas captações, por outras opções da mesma classe de ativos pós-fixados. Quer saber mais detalhes sobre essas e outras mudanças? Acesse o link na descrição e consulte a carteira recomendada que mais se adequa ao seu perfil. Vejo vocês no próximo mês. Até mais!